Queridos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12, o mesmo texto que o presbítero Cid leu, capítulo 12 de Romanos. Eu quero ministrar nessa noite um sermão expositivo, ou seja, nós vamos acompanhar versículo por versículo desse capítulo, e nós vamos concluir com o último capítulo que diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Toda a essência do que nós vamos falar está no último versículo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas começando o primeiro versículo, queridos, o apóstolo Paulo, ele está fazendo um apelo. Eu quero que você preste muita atenção. Não converse com seu vizinho agora, preste muita atenção, porque o inimigo até se aproveita disso para tirar nossa atenção da palavra. O apóstolo Paulo, ele está fazendo um apelo, ele está rogando. Ele diz assim no versículo 1: portanto, irmãos, rogo-lhes. É como se ele estivesse dizendo: eu imploro, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Tem um versículo, ou melhor, uma versão que diz assim: que vocês ofereçam os vossos corpos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa versão diz aqui: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o apelo de Paulo não está sendo para Deus aqui não, queridos. Ele está apelando para as pessoas. Ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. É como se ele estivesse dizendo para nós: pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo com o corpo de vocês? Porque em essência nós somos alma, somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Só que o mundo físico, ele não vê a nossa alma, ele vê o nosso corpo. Quem vê a nossa alma é o mundo espiritual. Os demônios, eles veem a nossa alma. Deus vê a nossa alma, nosso espírito. Mas o mundo físico vê só o nosso corpo. Então por que Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo? É que nós devemos oferecer o nosso corpo para o serviço do Senhor. Nosso corpo para adorar a Deus, nosso corpo para cantar para Deus, para servir a Deus. Mas tudo vem da alma. Em tese, nós nos arrumamos por fora, nos enfeitamos por fora, e o mundo físico só vê o que está por fora. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês não vão responder para mim, você vai responder para você mesmo. Se você pudesse olhar a sua alma num espelho, como ela estaria? Se você pudesse hoje ter um espelho que você pudesse ver a sua alma. Que assim, quando o nosso corpo adoece, ele não fica deformado. Não tem doença que deforma o corpo da gente? Tipo, a pessoa sofre um acidente, aí ela
é afetada na coluna, alguma coisa assim, ela não pode mais andar, então ela fica numa cadeira de rodas, o corpo ficou deformado. Ou então a pessoa contrai alguma doença na pele, alguma coisa, vai deformando o corpo. A enfermidade no corpo deforma o corpo, e a enfermidade na alma deforma a alma. O que vai fazer a diferença aqui? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Nós estamos adorando a Deus com o nosso corpo? Porque quem comanda o seu corpo é você, a sua alma, é a fonte das emoções. Às vezes eu vejo líderes batendo sobre essa questão de roupa, né? Mas na verdade a correção ela não deve ser feita fora, a correção tem que ser dentro, porque o que está fora só está exibindo uma deformação que está dentro. A deformação acontece dentro. Por exemplo, a pessoa má, que fala mal dos outros, ela está evidenciando fora uma deformação que está dentro. Essa deformação está na alma. A pessoa invejosa, ela manifesta no exterior uma deformação que vem de dentro. Então, toda manifestação que nós temos no interior, ela vem de dentro. Pessoas que chamam palavrões, pessoas viciadas, essa deformação está dentro e ela é manifesta fora, porque o mundo físico vê só o que está por fora. Então Paulo está dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, eu rogo, peço para vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, que vocês possam se oferecer a Deus como sacrifício, que vocês possam se oferecer a Deus como um culto racional. O que é o culto racional? É aquilo que você faz com a razão, porque às vezes a nossa emoção ela não é tão racional assim. Às vezes a gente pula, a gente chora, mas não é tão racional assim. Até depois, quando você vai pensar no que você fez, às vezes você briga com alguém no momento da emoção, do calor da emoção, depois você vai pensar, aí você fica com vergonha. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Porque a emoção não é racional, mas a razão é. Então o que é que Deus está dizendo aqui? O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos adorar a Deus com a nossa razão, usar o nosso corpo com a nossa razão, saber o que nós podemos fazer, onde nós podemos fazer, saber que tudo que nós vamos fazer vai repercutir, saber que o futuro que nós vamos ter vai depender das nossas escolhas. Então ele está dizendo assim, aprendam a ter uma forma de adorar a Deus racional, sirvam a Deus com a razão, entendam, reflitam o que vocês podem fazer, até onde vocês podem ir, onde vocês podem ir. Sirvam a Deus com a razão. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. E no versículo 2 ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Não sigam o padrão do mundo. Esse mundo tem um padrão distorcido, sabe? Para esse mundo, o que é errado se tornou certo. Por exemplo, uma coisa muito feia, uma coisa muito ridícula é fofoca. Eu odeio fofoca, irmãos. Eu não odeio o fofoqueiro, eu tenho pena do fofoqueiro. Fofoqueiro é uma pessoa que merece ter pena, é um pobre miserável. E não é pecado falar assim, porque a igreja de
Laodiceia tinha esse problema, aí Deus, eles se gabavam porque eles eram ricos, eles tinham as coisas, eles diziam, nós somos ricos, nós temos tudo. Aí Deus diz, vocês dizem que tem tudo, vocês são pobres, cegos e nus, miseráveis. Então, o fofoqueiro, eu tenho pena dele, que é uma pessoa pobre, miserável. Mas eu tenho raiva da fofoca, porque a fofoca, ela é fruto de um espírito maligno. É maligno, queridos. Um demônio distribui. Só que o demônio, ele faz parte do mundo espiritual. Quem é que já viu um demônio aí falando, contando uma notícia da vida de alguém? Ele vai usar o quê? A boca de alguém, não é verdade? Ele vai usar a boca de alguém que não seja a sua, que não seja a minha. Então, nesse mundo caótico, caído, fofoca virou um negócio até chique, né? Tipo, me conta a nova, qual é a nova? Tem gente que anda atrás das novas, sabe? Programa na televisão de fofoca, uma coisa que virou chique no mundo, fofocar. Então o padrão do mundo é caótico, é caído, sabe? O espírito que opera no mundo é pobre. As pessoas pensam em que o cara trabalha, queridos, aí no final de semana ele vai e gasta tudo que ele ganhou com cachaça, com cerveja, destrói o dinheiro dele, ainda fala mal dos crentes que dizimam na igreja. Ele dá o dinheiro dele para o demônio, porque quem vai gastar num bar está dando dinheiro para o demônio, está cultuando um demônio. Aí ele critica o crente que dizima, que oferta na igreja. Então o padrão do mundo não serve para a gente, queridos. A forma do mundo se vestir não serve para nós. A forma do mundo andar não serve para nós. A forma do mundo conversar não serve para nós. Nosso padrão tem que ser outro. Então é por isso que Paulo diz, não sigam o exemplo do mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Existe na natureza um fenômeno chamado metamorfose, que é, por exemplo, o casulo, né? Aquele casulo que é a borboleta, é a lagarta que vira borboleta, né? Não é a borboleta que vira lagarta, né? É a lagarta que vira borboleta. Então, a lagarta se forma ali num casulo, depois ela se abre e vira uma borboleta. O nome daquilo é metamorfose. O que é metamorfose? É uma mudança de forma. Metamorfose é mudança de forma. Quando Paulo fala sobre nós não seguirmos o modelo do mundo, mas renovar a nossa mente, ele usa a palavra metanoia. Metamorfose, mudança de forma. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. O que Deus quer? Que a nossa mente seja mudada, que o nosso pensamento seja mudado. Porque enquanto nós não mudarmos os nossos pensamentos, nós não vamos mudar as nossas atitudes. O que está manifesto aqui fora é a deformação que está aqui dentro. A pessoa irreverente, orgulhosa, a pessoa que não respeita os outros, ela manifesta um péssimo caráter no exterior. Mas onde é que está essa deformação? Está dentro. E virou chique, né? O cara que não respeita a autoridade, né, é o bonzão, o cara é o brigão, é chique, sabe? Para essa sociedade caída. Mas para Deus é o seguinte: ser chique para Deus é ter um coração humilde, transformado, não seguir o exemplo do mundo, mas ter a mudança da sua mente. Então Paulo está dizendo assim, que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para nós. O que Paulo está dizendo assim? Ele está fazendo, é como se ele estivesse citando o profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz no Antigo Testamento, ele falando sobre os planos de Deus para nós, ele diz, ele usado por Deus, Deus usando o profeta Jeremias, o profeta Jeremias dizia assim: ei, eu tenho planos bons a vosso respeito.
Eu tenho planos de paz para vocês. Eu tenho coisas boas para vocês. Profeta Jeremias, você pode ler no livro do profeta Jeremias. O Senhor usando o profeta diz: ei, eu tenho bons planos para vocês. Eu tenho planos de paz para vocês. Eu tenho planos de prosperidade para vocês. Eu reservei o melhor para vocês. É o que Paulo diz aqui, ó, que Deus tem uma vontade para nós que é boa, que é perfeita e que é agradável. A vontade de Deus é agradável. Então Deus tem isso para nós. E por que a gente não usufrui? Por que as coisas não funcionam? Por que as coisas continuam dando errado? Simplesmente porque enquanto a gente não mudar a nossa mente, nosso corpo, o que acontecer aqui fora não vai mudar. E tudo, a minha arrogância, o meu orgulho, tudo que eu manifestar, a fofoca, a inveja, a prostituição, tudo que eu manifestar, por causa da deformação que está dentro da minha alma, vai afetar todo o conjunto que está por fora. Então é por isso que às vezes as coisas não funcionam, é por isso que não dá certo, é por isso que você diz assim: não, tem alguma coisa errada comigo. Não é que tem alguma coisa errada com você. Às vezes tem alguma coisa errada com a forma que nós pensamos, com a forma que nós conduzimos a nossa vida. E se nós continuarmos assim, a coisa nunca vai funcionar. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Versículo 3, deixa eu correr porque eu quero chegar lá naquele final que eu falei para vocês. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe conceda. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 3? Que nós não podemos ter um conceito elevado de nós mesmos, porque às vezes a gente se acha tão bom, que a gente deixa de experimentar as melhoras que Deus tem para a nossa vida. Como é que eu vou melhorar se eu me acho bom? Como é que eu vou mudar se eu me acho bom? Como é que eu vou mudar se eu tenho orgulho de mim? Você está entendendo? Então não tenha um conceito elevado de você. Queridos, quando eu estou na oração, eu digo para vocês, quando eu estou na oração, eu me quebranto diante de Deus de uma forma, sabe, eu confesso diante de Deus as minhas faltas, e eu reconheço que eu preciso melhorar, que não está bem. Eu digo para Deus: Senhor, não estou legal, preciso mudar. Mas quando a gente tem um conceito elevado da gente, a gente acha que está bem, então não vai mudar. Se você acha que está bem, você não vai mudar, porque o princípio da cura é reconhecer que está doente. Se você acha que está bom, você não vai mudar, você não vai tomar remédio, você não vai no médico. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Versículo 5 ou 4: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Que o faça com alegria. Até aqui no versículo 8, é porque a letra da Bíblia é pequena e eu estou me perdendo um pouquinho nela aqui. Mas o que Deus está dizendo? Nós somos parte de uma igreja.
E uma igreja, ela não é um saco cheio de membros. Às vezes nós funcionamos como se fosse um saco cheio de membros. Igreja não é assim, querido, um monte de braço, um monte de perna. Não, igreja é um corpo. Qual é o segredo de ser um corpo? É que um membro está ligado no outro, e cada um tem a sua utilidade. Um saco cheio de membro pode ter braço sobrando, então vai ter membro desnecessário. Um saco cheio de membro pode ter perna sobrando, vai ter membro desnecessário. Mas nós não somos um saco cheio de membros. Você sabe o que nós somos? Um corpo, em que um está ligado no outro e todos têm utilidade. Aí Paulo está dizendo, qual é o seu dom? Você já descobriu qual é o seu dom? Você já descobriu para que Deus te chamou? Deus não te chamou à toa, não. Pode prestar atenção aí, ele diz, se o teu dom é contribuir, contribua com liberalidade. Se o teu dom é dar ânimo, então dê ânimo para as pessoas. Porque tem gente que o dom dela é fortalecer os outros. Qual é o teu dom? Se o teu dom é ensinar, ensine com dedicação. Se o teu dom é liderar, lidere, presida, enfim. Então cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um talento. Nós não somos membros que estamos sobrando no corpo. Nós somos membros que têm utilidade nesse corpo. Por que nós não estamos funcionando como deveríamos? Porque a gente insiste em seguir o padrão do mundo. A gente insiste em seguir uma vida diferente da que Deus traçou para nós. Quando a gente começa a entrar pelo caminho da obediência, quando a gente começa a entrar pelo caminho da oração, quando a gente começa a entrar pelo caminho da dedicação, a gente vai vendo que Deus vai nos usando. Por que Deus não está nos usando como deveria? Porque nós não estamos nos colocando à disposição dele como nós deveríamos. Porque nós insistimos em conduzir a nossa vida do nosso próprio jeito, queridos. Não é assim. Nós somos membros de um corpo, um ligado com o outro, um ajudando o outro, um fazendo o bem para o outro, um congregando, ajudando o outro a congregar. E nós temos que ter liderança, e nós temos que ser submissos à nossa liderança. Então, enquanto nós não nos submetemos, nós não vamos funcionar como nós deveríamos. Então, nós temos dons, mas nós não estamos usando esses dons, porque nós não aprendemos ainda como fazer isso, porque nós insistimos em viver de forma diferente. Versículo 9: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então no versículo 9 ele está dizendo só: amem com sinceridade. O amor falso é terrível, queridos. Às vezes a gente percebe a malignidade das pessoas quando as pessoas chegam querendo falar mal do outro, alguma coisa para nós. A gente percebe que a pessoa é maligna, sabe? Às vezes a pessoa não converteu, sabe? De alguma forma ele quer falar mal do outro. E aí o problema da pessoa que segue esse modelo, esse padrão, é que ela vem falar mal da pessoa para você, para colher alguma coisa para levar de volta. Porque é um espírito maligno querendo criar contenda. Eu não preciso que ninguém venha falar de ninguém para mim, queridos. Ah, o fulano bebeu lá. Deixa. Quem vai ter que confessar o pecado é ele. Ou ele vai morrer no pecado e vai para o inferno. Sim ou não, queridos? Eu não vou disciplinar ninguém, eu não vou tomar nenhuma atitude baseada em que alguém está falando. Eu quero ouvir a pessoa. Às vezes eu até sei, o Senhor nos faz sentir aquilo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós não somos o Espírito Santo. Então, não seja fingido, seja sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Sabe, nós temos que ter ódio do mal. É o que eu falei para vocês no início. Não é ter ódio da pessoa, mas é ter ódio daquela atitude
atitude, não aceitar aquela atitude. Ter a vida mudada, transformada. Versículo 10. Dedique-se uns aos outros, cuide um dos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Aqui no versículo 11, né? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, o que é ser fervoroso no espírito? É ter alegria de servir a Deus, é ter alegria de estar na igreja, é ter alegria de vir para a oração. Queridos, eu estava conversando de manhã com os irmãos que vieram, de manhã no meio-dia, com os irmãos que vieram para a oração do meio-dia. Oração é tão tremendo, oração é tão bom, que existe uma barreira para você vir orar. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Existe uma barreira. O diabo cria obstáculo para você não vir orar. Ele trabalha, ele faz alguém ir na tua casa no horário que era para você vir para a oração, ele faz alguém te convidar para outro horário, ou melhor, para outro programa. Ele trabalha, ele coloca um desânimo em você, para que você não venha para a oração. E quem vem para a oração sabe o que eu estou falando. Às vezes você não está com vontade de vir para a oração. Você fica até pensando, se chovesse, né? Que você não está com vontade de vir para a oração. Mas quando você chega aqui, que você começa a orar, aí é gostoso, porque é bom estar aqui. O que eu vejo na oração? Eu falei isso meio-dia. O que eu vejo na oração? Na oração é um momento que o Pai nos coloca no colo. Sabe o que é oração? É um momento que o Pai senta e nos coloca no colo para cuidar da gente. É por isso que muitas vezes você vem para a oração triste, preocupado, e você volta para casa sem ter a solução do problema, mas já volta melhor, porque você sentou no colo do Pai e o Pai cuidou de você. Sim ou não? Um exemplo bem prático, um exemplo meio pobre, mas bem prático. Desses curumim, essas cunhantãs, falando a linguagem indígena, tá, querido? Criança, bigorrilho, pequeno assim, eles não têm facilidade para pegar piolho. Quando a pessoa fica adulta, não pega mais piolho, parece que é o sangue da criança que é doce. É muito raro você ver uma pessoa adulta com piolho, sim ou não? É raro. Mas quando criança vai para a escola, volta piolhento. Aí o que a mãe faz? A mãe coloca no colo e vai tirar os piolhos. O que é um piolho? É um parasita. Ele está ali sugando sangue, sugando energia. O piolho é um parasita. É mais ou menos assim. Você vem para a oração sendo sugado. Você está sendo sugado pela preocupação. Você está sendo sugado pelo medo. São parasitas que estão te sugando. Sabe, o medo, o desânimo, tudo está te sugando. O rancor, a inveja, a mágoa, são parasitas que estão te sugando. Você chega, aí o Pai te coloca no colo e começa a arrancar os parasitas. Aí você vai melhorando. Por que você vai melhorando? Porque você vai entendendo: eu preciso mudar, eu preciso ter uma vida diferente. Aí o Pai vai arrancando os parasitas. Mas para isso você não pode ter um conceito elevado de você mesmo, porque se você tivesse esse conceito elevado, você vai dizer: eu não preciso mudar não, estou bem. Pois eu preciso mudar. Eu preciso melhorar muito, queridos. Quem está entendendo, diga amém. 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Olha aí, paciência na tribulação. Perseverem na oração, sejam pacientes na tribulação. Na tribulação a gente chuta, na tribulação a gente maldiz, na tribulação a gente trata mal alguém, fala mal, coloca culpa em todo mundo. Eu não vou mais nem para a igreja. O que Paulo está dizendo aqui? Sede pacientes na tribulação.
Perseverem na oração. 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Partilhar com os santos não tem nada a ver com aqueles santos de oratório, de barro, de gesso, não. Santo que fala aqui são os crentes. Ou seja, você tem 2 açúcar e o seu irmão não tem açúcar, dá um açúcar para ele. Você tem 2 pacotes de café, o seu irmão não tem, dá um café para ele. Então é isso que ele está ensinando aqui. Versículo 14: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Aqui ó, quem persegue você, quem fala mal de você, você vai ter que abençoar, orar por aquela pessoa. Não é fácil, mas é o que vai, é a conclusão desse texto aqui. Vençam o mal com o bem. O que está acontecendo com a gente? Por que nós estamos piorando a cada dia? Por que nós estamos sendo sugados, desanimados? Nunca se ouviu um tempo em que o desânimo tem tomado tanto conta das pessoas. É jovem desanimado, eu não estou falando, isso não é uma particularidade nossa aqui não, queridos, é geral. É jovem desanimado, é adulto desanimado, é velho desanimado, é a gente pedindo para o mundo se acabar para ir na frente. Por quê? Porque está sendo vencido pelo mal. O mal está vencendo, está fraco. E irmão, você não foi porque estou desanimado, estou desanimada, está sendo sugado. Por quê? Porque não está vencendo o mal, está se deixando vencer. E no versículo final lá ele vai dizer assim: qual é o segredo para vencer o mal? Vença o mal com o bem. O que é vencer o mal com o bem? É fazer o contrário. Eu não quero ir para a oração, eu estou desanimado, mas eu vou para a oração me arrastando. Veio em mim um desejo de falar mal de alguém, eu não vou falar, eu vou vencer o mal com o bem. Eu vou orar. Veio em mim um desejo de olhar uma coisa que não é para mim, eu não vou. Eu vou vencer o mal com o bem. Eu vou correr para os pés de Jesus, eu vou orar, eu vou chorar nos pés de Jesus, eu vou contar para Ele. Eu vou dizer tudo para Ele que está se passando comigo. Então, vença o mal com o bem. Se você está entendendo, diga glória a Jesus. Então, abençoe, versículo 14: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Às vezes a gente quer ser amigo de quem tem mais dinheiro, né? O que Paulo está dizendo assim, ó, aprenda a ter amizade com quem tem uma situação inferior a você. Ou seja, aquela pessoa, você não vai ter como ela te ajudar, você vai precisar ajudar aquela pessoa. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos, não pague mal por mal. O que é isso? Vença o mal com o bem. Vença o mal fazendo o bem. Você vai fazer o contrário. Veio o desejo de falar mal, você vai falar bem. Veio o desejo de não ir para o culto, eu vou me arrastando, mas eu vou vencer o mal com o bem. Veio o desejo de não vir para a oração, eu venho me arrastando, mas eu venho porque eu vou vencer o mal com o bem. Veio um desejo no meu coração de ter raiva de uma pessoa. Por quê? A pessoa me fez um mal, e aí eu começo a nutrir um desejo de ter raiva daquela pessoa. Eu vou vencer o mal com o bem. Como é isso? Cai nos pés de Jesus e diz: eu preciso amar o fulano. Eu preciso amar, ele me fez um mal, mas eu preciso amar. Então, vença o mal com o bem. E para finalizar, queridos, eu já falei sobre isso, eu quero só trazer a sua memória para finalizar. No tempo do profeta Eliseu, a Síria invadiu Israel
destruiu casas, pessoas, matou e levou escravos para a Síria. A Síria tinha um general chamado Naamã, que ele era vitorioso na guerra, mas ele era derrotado na vida pessoal, porque ele era leproso. Naquele tempo ser leproso era um grande mal, não podia nem viver em sociedade direito. A lepra não tinha cura, ela ia decompondo a pessoa, quando ela estava em estágio avançado ia caindo o dedo, enfim, a pessoa ia ficando em decomposição e morria de lepra. Então Naamã era vitorioso na guerra, mas derrotado na vida pessoal. Ele invadiu Israel, destruiu Samaria, levou cativos. Eliseu era profeta em Israel. E depois eles foram embora e levaram prisioneiros. Entre os prisioneiros eles levaram uma moça, uma adolescente, que a Bíblia nem diz o nome dela, era uma adolescente. E para eles levarem aquela adolescente, eles mataram a família dela com certeza, destruíram tudo que ela tinha e levaram ela como escrava. E Naamã se agradou dela e ela foi servir na casa de Naamã. Ela era escrava de Naamã. Escravo não tem querer, queridos. Escravo não mexe na geladeira. Escravo não come na hora certa. Ele come quando dão para ele comer. Escravo não tem liberdade, não estuda. Aquela moça não tinha mais sonhos, tipo de vou estudar, eu vou casar, eu vou constituir uma família. Os sonhos daquela moça acabou. Ela estava ali escrava na casa de Naamã. Naamã matou a família dela, destruiu a vida dela. Agora ela está ali como escrava de Naamã. É o que eu estou dizendo para você: vença o mal com o bem. Ela podia ter se enchido de ódio por Naamã. Esse miserável leproso matou minha família, eu odeio esse homem, eu não suporto esse homem. Quando ele entra aqui, eu já me sinto ruim. Ela podia viver assim, não podia viver assim? Mas nós precisamos vencer o mal com o bem. Ela fez o contrário. Ela amou. Sabe, ela conversando com a mulher de Naamã um dia, ela disse: quem dera que o meu Senhor, falando de Naamã, falando do cara que matou os pais dela, quem dera que o meu Senhor pudesse ir a Samaria, ter com o profeta, o homem de Deus que tem lá, ele ia ser curado dessa lepra. Ela estava preocupada com o cara que destruiu os sonhos dela, porque ela escolheu vencer o mal com o bem. Se ela tivesse escolhido odiar, ela ia virar ranzinza, e os sonhos dela iam morrer com ódio dela. Mas ela escolheu vencer o mal com o bem. Ela disse: lá em Samaria tem um profeta, um homem de Deus, que se o meu Senhor fosse lá, ele voltaria curado. E a mulher de Naamã, doida para ver o Naamã curado, correu lá e disse: olha, a fulana disse que tem um homem de Deus. Ele vai lá cortando aqui, passando a fita rápida, do tempo da fita, né? Aí ele volta curado. Ele chega de volta curado. A quem ele ficou agradecido, queridos? Quem foi que ensinou o caminho do milagre para ele? Aquela menina. Você acha que ela continuou escrava? Moço, ela virou, foi filha. Acho que ela casou com um cara mais importante da Síria, porque agora ela era filha de Naamã, do general da Síria. Se ela tivesse escolhido continuar odiando, ela ia ser só uma escrava que ia morrer com um ódio miserável no coração. Ela escolheu vencer o mal com o bem.
a história dela mudou. Quando a gente escolhe vencer o mal com o bem, a nossa história muda. Quando a gente escolhe fazer diferente, a nossa história muda. Fique de pé, em nome de Jesus de Nazaré, para nós fazermos uma oração. Você, eu, nós temos a escolha, queridos, de continuar odiando. Às vezes, feche seus olhos, mas não feche o seu coração. Às vezes o marido fez uma coisa que machucou a esposa, às vezes até traiu. Aí a esposa escolhe odiar. Ela nunca vai vencer o mal. Se ela escolher perdoar, ela vai vencer o mal com o bem. Alguém te ofendeu, você escolhe odiar. Você não vai vencer. As coisas vão continuar amarradas. Mas se você escolher vencer o mal com o bem. Pastor, como eu faço? A partir de hoje comece a orar. Se você não ora, comece a orar. Comece a orar por quem te maltratou. Comece a orar por quem te perseguiu. Comece a orar por quem te fez mal. Vença o mal com o bem. Sabe, aquela coisa errada que você faz, que tem te escravizado, faça mais não. Vá para uma direção diferente. Não vá mais para ali. Está te fazendo mal, não vai mais. Se for preciso, muda de amizade. Troca o caminho, muda o caminho. Vença o mal com o bem. Porque eu quero dizer para você nesta noite, pelo Espírito de Deus, Deus te trouxe aqui para te dizer nessa noite que Ele tem projetos lindos para você. Ele tem sonhos maravilhosos para você. Mas Ele precisa que você vença o mal com o bem. Ou você vence o mal, ou o mal vai te vencer. Não tem meio termo aí, não tem tratado de paz entre o bem e o mal, queridos. Não tem bandeirinha branca, tipo eu não aguento bandeirinha branca, não. Ou você vence o mal, ou o mal vai te vencer. E você tem tudo para vencer o mal, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Se tiver alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou se reconciliar, vem aqui à frente que eu quero orar por você.